Evangelho de Mateus, capítulo 14. Naquele tempo Herodes, o governador da Galileia, ouviu falar a respeito de Jesus e disse aos seus servos: Este é João Batista? Ele ressuscitou dos mortos, por isso esse homem tem poder para fazer milagres? Pois Herodes tinha mandado prender João, amarrar as suas mãos e jogá-lo na cadeia. Ele havia feito isso por causa de Herodias, esposa do seu irmão Filipe, pois João falava a ele: Você não pode viver com ela. Herodes queria matá-lo, mas tinha medo do povo, pois o consideravam profeta. Porém, enquanto era celebrado o aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou no meio das pessoas e agradou a Herodes. Por isso, prometeu a ela dar tudo o que pedisse. E ela, tendo sido influenciada por sua mãe, disse: Dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou aflito, mas devido ao juramento e aos que estavam presentes, ordenou que isso fosse concedido. Então, mandou decapitar João na prisão. Sua cabeça foi trazida num prato e dada à garota, e ela a levou à sua mãe. E seus discípulos vieram, tomaram o corpo e o enterraram, e foram avisar a Jesus. Depois de Jesus ouvir, saiu dali num barco, a um lugar deserto, sozinho. Mas assim que as multidões ouviram sobre isso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco, viu uma grande multidão. Ele se compadeceu deles e curou os seus doentes. E chegando ao entardecer, os seus discípulos se aproximaram dele e disseram: O lugar é deserto e já é tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Mas Jesus respondeu: Eles não precisam ir. Deem-lhes vocês algo para comer. Eles lhe disseram: Mas, mestre, tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Então disse: Tragam-nos aqui para mim. Ele mandou as multidões que se sentassem sobre a grama. Então tomou os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu e os abençoou. Em seguida, partiu os pães, deu aos discípulos e os discípulos às multidões. E todos comeram e se fartaram. E do que sobrou dos pedaços, juntaram 12 cestos cheios. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. E logo Jesus mandou os seus discípulos entrarem no barco e que fossem adiante dele para a outra margem, enquanto ele despedia as multidões. Depois de despedir as multidões, subiu sozinho a um monte para orar. Tendo chegado a noite, ele estava ali sozinho. E o barco já estava no meio do mar, longe da terra, atormentado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas em alta madrugada, Jesus foi até eles, andando sobre o mar. Quando os discípulos o viram andar sobre o mar, ficaram apavorados, dizendo: É um fantasma. E gritaram de medo. Mas Jesus logo falou: Coragem, sou eu, não tenham medo. E Pedro respondeu dizendo: Senhor, se é tu mesmo, manda ir sobre as águas ao teu encontro. Venha, Pedro. Então Pedro desceu do barco e andou sobre as águas, e foi a Jesus. Mas quando viu o vento forte, ficou com medo, e começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente, Jesus estendeu a mão, segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? E quando subiram no barco, o vento se aquietou. Então, os que estavam no barco vieram e o adoraram, dizendo: Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. E havendo passado para a outra margem, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o reconheceram, avisaram a todos ao redor daquela região e trouxeram todos os que estavam enfermos. E rogavam-lhe que tão somente tocassem a borda de sua roupa. E todos os que tocavam ficaram curados.